filosofia é um trabalho reflexivo, né, que sempre se faz sobre alguma coisa sobre a qual se pensa, né? Você pensa sobre algum tópico. Então é muito importante que a gente pense sobre a história, que a gente pense sobre a política, que a gente pense sobre a saúde. Acho que o papel da filosofia para pensar em cima da ciência, em cima dos resultados, não entender isso, não encarar isso como fato, não encarar isso como dogma, enxergar isso como paradigmas, entender o contexto sociológico, filosófico por trás dessas pesquisas é importantíssimo para entender como é o contexto. Na relação filosofia e saúde, né, na área de saúde, nós temos já uma reflexão bastante consolidada, não é? Por exemplo, sobre as fronteiras entre o normal e o patológico. Como isso é muitas vezes arbitrário ou depende de outras crenças, depende do estado de desenvolvimento das técnicas e da ciência de um momento, depende das ideologias sobre poder, sobre a sociedade em geral. Então, um ponto importante dessa reflexão seria o que é normal e o que é patológico. Alteração de pressão arterial. A pressão arterial, até pouco tempo atrás, eu não me lembro mais, a pressão alta era um valor, eu não lembro mais o valor específico, mas depois a gente reduziu o valor. Por que pressão alta mudou? A pressão continuou sendo a mesma coisa, a gente não mudou a pressão quando a gente olha o que seria esse tensionamento de volume de tecido. Então, mas por que a gente considera uma doença e depois mudou o que a gente considerava doença? Isso a gente pode falar que a gente viu ao longo do tempo que depende do contexto que a gente está, pode ser considerado doença ou não. Agora imagina o comportamento. Comportamento dentro de uma ecologia de uma sociedade, o comportamento ainda fica mais complexo, porque qual comportamento eu posso considerar doença ou não? Por exemplo, a homossexualidade era considerada doença, porque dentro de uma sociedade aquilo era colocado como anormal. E agora, quando a gente entra na nova sociedade, a gente vê que isso não é anormal, na verdade está na natureza, em todos os campos da natureza, então isso não pode ser etiológico. E outras coisas que a gente chama de patologia, de doença também, é a mesma coisa. Como é que eu vou chamar uma coisa de doença ou não? Depende do contexto. Se a gente vai para um pensamento mais tradicional, não é? A gente pode voltar a Platão e dizer que a filosofia ocupa-se da saúde da alma, como Platão dizia, né? E a medicina da saúde do corpo. Então a filosofia seria essa espécie de regras para se viver bem, regras para ser feliz, a busca da felicidade, a busca do equilíbrio, da saúde da alma. Mas hoje em dia, e eu acho que também desde os antigos essa ideia não é tão nova, a gente não pensa a alma tão separada do corpo, né? Ou a gente não deveria pensar, eu creio. Então, quando a gente não pensa mais a alma tão separada do corpo, a filosofia se torna-se uma questão, né, de saúde como um todo, né? Que a saúde, o bem-estar, a felicidade, o equilíbrio, ela não pode ser só da alma nem só do corpo. Isso é uma escolha filosófica, né? De não separar o corpo da alma, o corpo da vida, o corpo da sua narrativa de vida, dos seus projetos, nada disso está separado da nossa existência corpórea. Se for técnico, né, se a gente for pensar numa coisa linear, seria relativamente fácil. Mas a gente vive num contexto de muita complexidade, muito dinâmica e um sistema muito aberto, que recebe informação o tempo todo. Então o contexto filosófico, a filosofia por trás de todo esse conhecimento é muito importante para a gente enxergar como um todo, como um sistema complexo como é.